cumprimentá-los com a paz de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Localize o texto Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus. Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, capítulo de número 12, versículo 48 ao versículo de número 49. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 48 e 49. A igreja que encontrou, confirme dizendo amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: porém ele respondendo disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Vou ler o versículo 50 para entendermos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vamos para mais uma leitura. Evangelho de Jesus, segundo escreve João. Localize o capítulo de número 15. Vamos ler apenas 3 versículos do capítulo 15 de João, versículo 1, 2 e 3. Vou ler para ganharmos tempo. Diz assim o texto sagrado: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vou repetir novamente este versículo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Podem tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nessa noite de adoração a Cristo, quero agradecer a Deus pela oportunidade a qual Cristo nos concede para pregar a tua bendita palavra. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Daniel Cirilo, e também louvar a Deus pela vida do nosso vice-presidente, pastor André, que nos comunicou para essa noite poder pregar a bendita palavra do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, quero ser obediente no tempo me passado, quero trazer uma mensagem simples, mas eu creio que Deus será glorificado nessa noite através da tua palavra. Igreja do Senhor, o texto a qual nós acabamos de ler e fazer menção vai nos levar a compreender acerca de uma vida em intimidade com Cristo. Tudo aquilo que Cristo fez foi para glorificar ao Pai que está no céu. E o próprio Cristo, por intermédio do Espírito que estava sobre ele vai trazer lições espirituais para que os discípulos viessem permanecer firmados em tua palavra. Jesus foi enviado a fim para cumprir um propósito a qual Deus ele tinha: salvar a humanidade, salvar o homem que estava no pecado e no vale da sombra da morte. Olhando para esse texto, eu começo a compreender Jesus quando ele está ensinando acerca da palavra do reino, dizendo aos discípulos que eles eram a tua família. Olhando para o texto sagrado, o próprio Jesus estava orientando a eles a permanecerem na palavra. Jesus
estava orientando aos discípulos a permanecerem na videira verdadeira, porque o homem só se torna amigo de Deus quando ele anda em obediência à palavra de Cristo. Observe, meus irmãos, que o amigo não pode ser fingido e muito menos mentiroso. Jesus estava orientando aos novos pregadores a manterem uma vida de discipulado e permanecerem naquilo a qual eles estavam aprendendo com Cristo. O próprio Senhor, orientando a eles, deu diretrizes para que viessem viver uma vida orientada pelo Espírito Santo. O homem só se torna amigo de Deus quando a palavra de Cristo é vivida. O homem só se torna amigo de Deus quando a palavra de Deus é praticada. Para os discípulos poderem produzir frutos dignos de arrependimento, eles precisavam manter a sua vida no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus não pode ser dividido. No reino de Cristo não pode ter melhor ou maior. É servo e serva e pronto, acabou. E é isso que Jesus estava orientando. Para ser o maior no reino de Deus, é preciso se manter o menor. O próprio Jesus está trabalhando no psicológico dos discípulos, orientando a eles a não perderem a intimidade com Deus. Porque o homem que perde a intimidade com Deus, ele se torna um homem vazio, ele se torna um homem fraco. Então Jesus estava orientando aos discípulos a manterem uma vida equilibrada, porque quando a palavra nos governa, o Espírito Santo nos controla. Então o próprio Jesus estava orientando aos discípulos a manterem uma vida controlada através do Espírito Santo. Irmãos, ser discípulo de Cristo é fazer a diferença. O discípulo de Jesus precisa ter o teu caráter transformado. O discípulo de Jesus precisa ser obediente. Então, para fazer parte do reino de Cristo, é preciso que a igreja precisa manter a tua vida em obediência. Jesus está ensinando, só faz parte da família celestial aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Não adianta eu ouvir uma orientação de Jesus se eu não viver aquilo que Ele está dizendo para a minha vida. E a preocupação de Jesus era fazer que os discípulos viessem se manter na verdadeira vocação a qual foram chamados. Ser discípulo não é apenas pregar o Evangelho. Ser discípulo é refletir a glória de Cristo. Então o próprio Jesus estava ensinando a eles a refletir a glória do Pai. Entenda bem, igreja, porque se eu não refletir a glória de Cristo sobre a minha vida, eu não faço parte do reino. Porque se a igreja não estiver ligada ao cabeça, que é Deus, a igreja não pode ter nenhum movimento, porque é a cabeça que controla todo o corpo. Então o próprio Jesus estava dizendo para eles nessa palavra: para vocês ser a minha família, vocês precisam se manter unidos, porque enquanto vocês estão se mantendo em união, eu vou controlando a vossa vida, eu vou controlando o vosso entendimento, eu vou controlando o vosso psicológico. Observe bem que o apóstolo Paulo vai dizer aos Filipenses, na sua carta, no capítulo de número 2 e no versículo de número 5, que venha ter em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. A mente a qual Paulo está dizendo é uma mente cristocêntrica, é
uma mente verdadeira, não é uma mente corrompida pelo pecado, mas é uma mente transformada pelo Evangelho. Se você ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, você vai observar a partir do a partir do versículo 2, a Bíblia diz que a nossa mente venha a ser renovada, para que viemos experimentar, provar a genuína, gloriosa vontade de Deus. Então o próprio Jesus estava ensinando os discípulos a manterem a sua visão no reino de Deus, porque uma visão que não está no reino de Deus é uma visão fraca, é uma visão debilitada, mas uma visão que pratica a palavra, que olha para Cristo, que obedece os seus mandamentos, é uma igreja viva pelo poder do Espírito Santo. É por isso que Tiago escreve no capítulo de número 1 e no versículo de número 22, que não viemos ser apenas ouvintes da palavra, mas que viemos ser praticantes, porque a igreja que pratica a palavra de Deus, ela vai ter estrutura para vencer as obras de Satanás. A igreja que obedece a palavra de Deus, ela não vai se corromper pela heresia e pelo pecado. É por isso que Paulo vai dizer a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2 e do versículo 15: apresentai-te aprovado diante de Deus como obreiro, que não se envergonha do Evangelho e que maneja bem a palavra da verdade. Observe bem que a igreja de Cristo, ela precisa se apresentar diante de Deus é como obreiro. O que é obreiro? Obreiro é aquele que trabalha, é aquele que foi chamado para trabalhar para o reino de Deus. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, na tua segunda carta, no capítulo 3 e no versículo 18: e com a cara descoberta contemplamos a glória do Senhor, e somos renovados de glória em glória pelo poder do Espírito Santo. Observe bem, o próprio Jesus, ele foi bem cauteloso com a vida dos discípulos. Ele vai ensinar os discípulos a manterem uma vida de oração, porque o homem só faz parte do reino quando ele tem uma vida de oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Observe bem que Jesus não vai começar a ensinar eles: preguem o melhor sermão, preguem a melhor pregação. Não, ele vai ser bem simples. Primeiro, para fazer parte do reino de Deus, o homem primeiro precisa aprender os princípios da oração. Por quê? Porque se não tiver oração, a igreja não é guiada pelo Espírito Santo. Se não tiver oração, a igreja não é cheia do Espírito Santo. Se não tiver oração, não há mensagem pregada cheia do Espírito Santo. Se não tiver oração, não há ensinamento guiado pelo Espírito Santo. Se não tiver oração, não há conversão de pecadores. Se não tiver oração, não há avivamento dentro da igreja. Se não tiver oração, não há graça do Senhor dentro da igreja. Para nós fazermos parte do reino, nós precisamos primeiro aprender acerca da oração, porque quando nós aprendemos acerca da oração, nós iremos fazer parte do reino e o nome de Jesus Cristo será glorificado para todos sempre. Porque todo aquele que permanece em Cristo, ele tem que produzir alguma coisa. Se eu sirvo a Cristo e eu não produzo nada para o reino dele, eu sou como uma árvore sem fruto que só tem folha. E Jesus não quer uma igreja só de folhas. Ele quer uma igreja que produza alguma coisa para o reino de Deus.
Porque a igreja não pode andar separada. A igreja deve andar unida. Jesus, ele disse: eu sou a videira verdadeira. Então Jesus está dizendo: eu sou o único e não há outro além de mim. Guarde essa palavra. Para vocês produzir alguma coisa, vocês precisam estar ligados. Ligado na videira, porque o ramo, se não estiver ligado na videira, não vai produzir simplesmente nada. Querem produzir alguma coisa para o reino de Deus? Aprendam a estar ligado na videira. Jesus, ele estava dizendo: por quê? Aquele que não estiver ligado, ele não pode produzir nada. Porque se o ramo não estiver na videira, é cortada e lançada ao fogo. Mas todo ramo que está ligado na videira, ele irá produzir frutos. Aí Jesus, ele vai dizer: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Jesus estava dizendo para os discípulos: se vocês continuarem em mim e obedecerem a minha palavra, vocês pedirão o que quiserem e meu Pai o ouvirá. Mas se permanecerem em mim, mas se não estiverem ligados em mim, nada podereis fazer. O que nós queremos ser no reino de Deus? Amigos de Deus ou inimigos do reino? Mensagem simples, mas objetiva, entenda bem. Inimigos do reino não amam a Sagrada Escritura. Inimigos do reino não obedecem. Inimigos do reino não lêem a Bíblia. Inimigos do reino não estudam. Inimigos do reino não querem saber de se santificar. Mas amigos do reino oram. Amigos do reino obedecem. Amigos do reino têm disciplina. Amigos do reino têm palavra. Amigos do reino têm orientação. Amigos do reino têm cajado para consolar a igreja do Cordeiro. Porque se a igreja não tiver organização, a igreja não faz parte do reino. Nós somos a igreja e nós precisamos ter organização na nossa vida com Deus. Servir a Deus, obreiros, não é de qualquer jeito. Pregar o Evangelho não é de qualquer jeito. Viver uma vida de santidade não é de qualquer jeito. Para sermos amigos de Deus, precisamos renunciar às coisas da carne. A mentira, a avareza, a sensualidade, a falta de perdão, o egoísmo, a soberba, entre outras coisas, precisam ser renunciadas. Porque Paulo vai dizer à igreja de Corinto, na sua primeira carta, no capítulo 3 e no versículo 16 e 17, vós sois o templo do Espírito. E quem é o templo do Espírito, anda pelo Espírito e vive pelo Espírito.
espiritualmente. E a morte espiritual, quando ela domina o íntimo do homem, ele se torna fraco. A oração já não é mais feita. A comunhão já não flui mais. Aleluia. Não perca a tua visão do reino de Jesus. Porque se a tua visão for perdida, você pode se afundar e morrer espiritualmente. Precisamos ouvir as orientações de Jesus e aprender a segui-las. Jesus, ele vai dizer aos discípulos claramente: permaneçam. Será que permanecer é difícil? Será que obedecer é difícil? Será que se entregar é difícil? Vale a pena renunciar? Vale a pena termos compromisso com Ele? Paulo disse: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir as palavras de Deus. O que vai produzir algo na igreja é a palavra. O que vai produzir arrependimento na igreja é a palavra. Não há outro ensinamento a não ser a palavra. Salmo 111, verso de número 10. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Princípio, temor, porque quem tem o temor de Deus, ele não anda bajulando o pecado. Quem tem temor de Deus, ele reconhece que sem a palavra de Jesus, ele se torna um sepulcro, se torna gelado, e o poder de Deus não opera sobre ele. Mas quando nós temos a nossa mentalidade ligada com ele, nós teremos obediência, iremos viver em oração, viveremos uma vida de comunhão. Falta apenas 10 minutos para entregar a minha oportunidade, mas eu quero dizer para a igreja do Senhor Jesus: se santifica mais um pouco, ore mais um pouco, se consagre mais um pouco. O que continua purificando e limpando a igreja sempre será a palavra de Jesus. Nós precisamos manter a nossa comunhão com Deus verdadeira, porque Tiago disse no capítulo 4 e no versículo 7 da sua carta: submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ser família de Jesus é obedecer a tua palavra e seguir o verdadeiro exemplo de fé. Não olhe nem para a direita e não olhe nem para a esquerda, mas mantenha a tua mente ligada, a tua mente transformada, o teu coração sincero para ouvir e aplicar a palavra de Cristo Jesus. Amém? Com a permissão do nosso pastor, gostaria de orar pela igreja. Por favor, se coloquem de pé. Tenho aqui apenas 8 minutos. Gostaria que você fechasse os teus olhos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai eterno, diante esta palavra, Senhor, que foi pregada nessa noite,
que possamos, ó Pai, produzir frutos dignos, ó Pai, de arrependimento. Pai, que viemos ser a Tua igreja, produzir algo para o reino, porque se nós não produzirmos, ó Pai, seremos cortados e lançados ao fogo. Mas eu acredito que nessa noite, ó Pai, para sermos amigos do Senhor, precisamos obedecer a Tua palavra. E eu oro pela Tua igreja, pela Tua noiva, Senhor, acreditando que jovens, nós nessa noite, irmãos e irmãs, viemos, ó Pai, nos entregar verdadeiramente a Tua presença, para andarmos, ó Pai, como igreja. Pai, eu te peço nessa noite, Pai, guia os nossos passos, guia os nossos caminhos, e que viemos a cada dia, ó Pai, ser orientados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos e cremos, ó Pai, que o Teu poder está sobre nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus. As palmas glorifiquem ao Senhor, e obrigado por isso.